Capítulo 3. As catacumbas dos esquecidos. A porta de pedra fechou-se com um estrondo. O som percorreu as profundezas como um trovão aprisionado. Lá fora, os peregrinos afogados continuaram golpeando a entrada do templo. Cada impacto fazia poeira cair do teto antigo, mas a pesada porta permaneceu imóvel. Por enquanto, Lyra ergueu o lampião. A chama azul iluminou um corredor estreito, escavado diretamente na rocha. As paredes estavam cobertas por inscrições tão antigas que parte delas havia sido devorada pelo tempo. O cavaleiro passou os dedos sobre um dos símbolos. Sentiu um arrepio. As runas gravadas na pedra eram idênticas às de sua espada. Quem construiu este lugar? Perguntou. Lyra demorou a responder. Pessoas que tinham medo daquilo que criaram. Ela voltou a caminhar. O corredor descia lentamente, em espiral. Quanto mais avançavam, mais frio o ar se tornava. Não era o frio comum das profundezas. Era um frio que parecia apagar lembranças. O cavaleiro percebeu isso quando tentou recordar o próprio rosto. Nem mesmo sua aparência conseguia imaginar. Era como se sua existência tivesse sido apagada pouco a pouco. Apenas a espada permanecia nítida em sua mente. Sempre a espada. Depois de vários minutos, chegaram a um salão gigantesco. Centenas de pilares sustentavam o teto. No centro havia dezenas de estátuas de pedra, todas ajoelhadas, todas sem rosto. Cada uma segurava uma espada apontada para o chão. Quem são eles? Perguntou o cavaleiro. Lyra aproximou-se da primeira estátua. Passou a mão sobre a pedra coberta de musgo. Heróis. Ele esperava ouvir outra palavra. Reis. Sacerdotes. Guerreiros. Mas não. Heróis. Por que não tem rosto? Ela respondeu sem olhá-lo. Porque ninguém mais se lembra deles. O silêncio caiu novamente. O cavaleiro caminhou entre as estátuas. Havia algo inquietante naquele lugar. Não parecia um túmulo. Parecia um esquecimento materializado. Então seus olhos encontraram uma inscrição. Aquele que renuncia ao próprio nome jamais será lembrado, mas poderá salvar todos os outros. Seu peito apertou. Sem motivo. Ou talvez houvesse um motivo que sua memória ainda escondia. Mais adiante, o corredor terminava diante de um enorme portão de pedra. No centro dele havia um círculo formado pelas mesmas runas da espada. Lyra parou. Seu semblante mudou. Chegamos. O que existe atrás desta porta? Ela respirou fundo. Respostas. Finalmente. E perguntas muito piores. O cavaleiro aproximou a espada do círculo. Antes mesmo de tocá-lo, as runas começaram a brilhar. O chão inteiro vibrou. As pedras deslizaram lentamente. O portão abriu-se sozinho. Do outro lado, havia uma biblioteca. Mas não como qualquer biblioteca. As estantes eram enormes, esculpidas na própria montanha. Milhares de livros ocupavam as prateleiras. Nenhum possuía título. Nenhum possuía nome. Somente capas brancas. Como se todos aguardassem alguém para escrever suas histórias. No centro da sala, uma mesa de pedra sustentava um único livro aberto. As páginas estavam vazias. Exceto por uma frase. A memória sempre cobra seu preço. O cavaleiro aproximou-se. Assim que seus dedos tocaram o papel, as páginas começaram a se preencher sozinhas. Letras negras surgiam como tinta espalhando-se sobre água. Ele leu apenas a primeira linha. No dia em que o Rei Negro caiu. Sua cabeça explodiu em dor. Outra lembrança. Uma batalha. Milhares de soldados. O céu vermelho. Uma espada atravessando um homem de armadura dourada. Depois, uma voz feminina. Perdoe-me. A visão terminou. Ele caiu de joelhos. Respirando com dificuldade. Lyra ajoelhou-se ao seu lado. Não leia mais. Eu preciso saber. Ainda não. Você sabia que isso aconteceria. Ela não respondeu. O silêncio era resposta suficiente. O cavaleiro levantou-se. Pela primeira vez desde que despertara, havia raiva em seus olhos. Você está escondendo tudo de mim. Lyra manteve a calma. Estou tentando impedir que você se destrua. Ou impedir que eu descubra quem realmente sou. Ela baixou a cabeça. Aquilo bastou. Ele percebeu. Ela realmente sabia. Mais do que jamais admitiria. Quem fui eu? Nenhuma resposta. Fui um rei? Silêncio. Um assassino? Silêncio. Um monstro. Os olhos de Lyra encheram-se de lágrimas. Mas ela apenas disse: você foi necessário.
Essas 3 palavras ecoaram na biblioteca inteira. Necessário. Não bom. Não justo. Necessário. O cavaleiro odiou aquela resposta, porque ela parecia verdadeira. Subitamente, o lampião apagou. A escuridão tomou conta da sala. Um segundo depois, passos, lentos, pesados, vindos do outro lado da biblioteca. A espada do cavaleiro acendeu imediatamente. As runas pulsavam como um coração. Uma figura surgiu entre as estantes. Muito alta. Vestia uma armadura negra completamente coberta por correntes enferrujadas. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma máscara de pedra rachada. Em suas mãos descansava uma enorme alabarda. A criatura parou diante deles. Depois inclinou lentamente a cabeça para o cavaleiro, como se estivesse diante de alguém superior. Sua voz parecia o atrito de montanhas. Finalmente, meu rei. O cavaleiro congelou. Lyra fechou os olhos. Ela sabia que esse momento chegaria. A criatura apoiou a alabarda no chão. Curvou-se profundamente. O guardião cumpriu sua missão. Esperei. 412 anos. O cavaleiro deu um passo para trás. Você está me confundindo com outra pessoa. A criatura ergueu lentamente a cabeça. Mesmo sem olhos, parecia enxergar sua alma. Não. A voz tornou-se quase um sussurro. É você quem está confundindo a si mesmo. E, pela primeira vez, o cavaleiro sentiu medo da resposta que tanto buscava. Capítulo 4. O reino sob as cinzas. O guardião permaneceu ajoelhado. Nenhum movimento. Nenhuma ameaça. Apenas um silêncio pesado, quase reverente. O cavaleiro manteve a espada erguida. Levante-se. A figura obedeceu lentamente. As correntes de sua armadura arrastaram pelo chão de pedra, produzindo um som metálico que ecoou pela biblioteca. Não me chame de rei, disse o cavaleiro. Está enganado. A máscara rachada permaneceu imóvel. Um nome pode ser esquecido. Uma alma, jamais. O cavaleiro apertou o cabo da espada. Então diga quem eu sou. O guardião pareceu hesitar. Não posso. Por quê? Porque não fui criado para revelar a verdade. A criatura voltou o rosto para Lyra. Apenas para protegê-la até que ela fosse revelada. O olhar do cavaleiro encontrou da sacerdotisa. Ela desviou os olhos. Mais uma vez. O guardião conduziu os dois por uma passagem escondida atrás das estantes. O corredor terminava diante de uma gigantesca porta de bronze. Sobre ela havia um relevo quase apagado pelo tempo. Um homem erguia uma espada contra uma criatura feita de sombras. Abaixo da imagem, uma antiga inscrição permanecia legível. Quando a luz vencer a escuridão, ambas desaparecerão. A porta abriu-se lentamente. Do outro lado, havia um salão tão vasto que o teto desaparecia na escuridão. Pilares quebrados sustentavam antigas varandas de pedra. Bandeiras reduzidas a farrapos ainda pendiam das paredes. No centro do salão repousava uma enorme maquete de um reino. Montanhas, florestas, rios, cidades, tudo esculpido em pedra branca. Mas quase toda a superfície estava coberta por manchas negras, como raízes que se espalhavam lentamente. Lyra aproximou-se. Este era o reino de Elarion. Era? Ela passou os dedos sobre uma das cidades destruídas. Não existe mais. O cavaleiro observou a maquete. Havia beleza naquela construção, mesmo arruinada. O que aconteceu? Antes que Lyra respondesse, o guardião falou. A guerra venceu. Contra quem? A criatura permaneceu em silêncio por alguns segundos. Contra todos. Ao redor da maquete, enormes afrescos cobriam as paredes. Apesar dos séculos, ainda conservavam parte de suas cores. O primeiro mostrava um reino próspero. Campos dourados. Crianças brincando. Cavaleiros protegendo estradas. Templos iluminados. O segundo retratava uma sombra descendo do céu. Não possuía forma definida. Era como uma noite viva, devorando tudo que tocava. O terceiro mostrava exércitos marchando. Humanos. Sacerdotes. Magos. Todos unidos. E, à frente deles, um cavaleiro de armadura negra. Seu rosto havia sido destruído pelo tempo. Restava apenas a espada. A mesma espada. O cavaleiro aproximou-se lentamente do mural. Sentiu a respiração falhar. Sem perceber, estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram a pintura, o mundo desapareceu. O cheiro de fumaça. Gritos. O céu completamente vermelho. Milhares de soldados corriam por uma cidade em chamas. Torres desabavam. Sinos tocavam sem parar.
no meio daquele caos. Ele estava ali. Vestia a mesma armadura. Empunhava a mesma espada. Mas não estava lutando contra pessoas. Enfrentava criaturas feitas de pura escuridão. Cada golpe de sua espada fazia a sombra recuar. Atrás dele, centenas de civis fugiam. Uma menina tropeçou. A criatura avançou. O cavaleiro lançou-se entre os dois. A sombra atravessou seu peito. A dor foi insuportável. Mesmo assim, ele permaneceu de pé. Então uma voz feminina ecoou atrás dele. Não. A visão terminou. Ele caiu de joelhos. Respirava como se tivesse corrido durante horas. Eu lembro. Lyra ajoelhou-se ao seu lado. O quê? Eu estava protegendo alguém. Sua voz tremia. Crianças. Famílias. Eu não estava matando inocentes. Lyra fechou os olhos. Como se aquela lembrança lhe trouxesse tanto alívio quanto sofrimento. Não. Ela sussurrou. Você nunca fez isso. O cavaleiro levantou a cabeça. Era a primeira vez que ela lhe oferecia uma resposta clara. Mas havia outra pergunta. Muito maior. Então por que todos escondem meu passado? Ela não conseguiu responder. O guardião aproximou-se da maquete. Seu dedo metálico apontou para o centro do reino. Havia ali uma montanha gigantesca, completamente tomada pelas manchas negras. Foi aqui que tudo terminou. O que existe nesse lugar? O abismo. O nome pareceu tornar o ar mais pesado. Até mesmo a chama azul do lampião diminuiu. O que é o abismo? Perguntou o cavaleiro. Uma ferida. Na montanha? No mundo. Silêncio. O guardião continuou. Há muito tempo, algo tentou atravessar essa ferida. Não era homem. Não era Deus. Nem demônio. Era fome. Fome de vida. Fome de memória. Fome de tudo que existe. O cavaleiro lembrou-se imediatamente das estátuas sem rosto. Das capas brancas dos livros. Da própria memória perdida. Tudo parecia ligado. Foi por isso que esqueceram os heróis? O guardião assentiu lentamente. A criatura não devorava apenas corpos. Ela apagava pessoas da própria história. Como se jamais tivessem existido. O cavaleiro sentiu um calafrio. Se aquilo era verdade, talvez ele não tivesse perdido a memória por acaso. Um estrondo sacudiu o salão. Depois outro. Poeira caiu do teto. Lyra empalideceu. Eles encontraram outra entrada. O guardião virou-se para o corredor. Pela primeira vez, sua postura mudou. Já não era um servo. Era um guerreiro. Levem a chave. Que chave? Perguntou o cavaleiro. O guardião olhou para sua espada. Ela. O cavaleiro ficou imóvel. Esta espada abre o abismo? Não. A criatura respondeu. Ela é a única capaz de fechá-lo. Outro estrondo. Mais próximo. Gritos. Os peregrinos afogados haviam alcançado as catacumbas. O guardião ergueu a alabarda. As correntes de sua armadura começaram a brilhar com uma luz dourada. Eu os atrasarei. Lyra segurou o braço da criatura. Havia tristeza em seus olhos. Você sabe o que acontecerá. Fui criado para este momento. Ela baixou a cabeça. Obrigada, velho amigo. O guardião permaneceu em silêncio. Depois voltou-se para o cavaleiro. Ainda não se lembra de mim. Mas um dia lembrará. E, quando isso acontecer, espero que possa me perdoar. Antes que o cavaleiro perguntasse o motivo, a criatura fechou violentamente a porta de bronze entre eles. As trancas deslizaram. Do outro lado, o primeiro rugido ecoou. Em seguida, o choque de aço contra aço. Depois dezenas de gritos. O guardião lutava sozinho. Lyra puxou o cavaleiro pela mão. Vamos. Ele hesitou. Queria voltar. Queria ajudar. Mas, antes que pudesse dar um passo, ouviu a voz do guardião atravessar a porta. Corra, Mages. A última palavra foi interrompida pelo som brutal de metal se partindo. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer batalha. Sem olhar para trás, Lyra conduziu o cavaleiro para um antigo túnel iluminado apenas pelo fraco brilho azul do lampião. À frente, uma corrente de ar frio soprava das profundezas da montanha. Pela primeira vez desde que despertara naquela floresta, o cavaleiro teve a estranha sensação de que estava caminhando não em direção ao seu passado, mas ao seu destino.